Discipulado. Temos falado sobre a descrição do discípulo. Temos falado sobre o que o discípulo faz e quero analisar com você ou compartilhar com você os estágios do discipulado. Jesus teve alguns estágios com seus discípulos. Na maioria dos escritores sobre o discipulado e nas escrituras, encontramos 3 estágios identificáveis do discipulado. Mas antes de chegarmos nesses estágios, eu quero falar sobre alguns pontos-chave. O crescimento nos estágios do discípulo é sequencial. Você não consegue chegar ao estágio 3 se não passou pelo estágio 1. Um é construído sobre o outro. Não apenas sequencial, mas acumulativos. Você não muda do estágio 1 para o estágio 2. Você cresce do estágio 1 ao estágio 2, que continua contendo o estágio 1. Você acrescenta o estágio 3 e você descobrirá que eu, na verdade, descrevo 5 estágios. O ideal é ter todos os 5 estágios trabalhando em sua vida ao mesmo tempo. Isso é o ideal, não é a realidade. Claro que quando começamos com o primeiro estágio, não podemos esperar que os 5 já estejam acontecendo. Ainda que passemos ao estágio 4, circunstâncias da vida podem nos afetar de tal maneira que podemos escorregar de volta ao estágio 3, ou talvez ao estágio 2. Por favor, não me entenda mal. Não tem problema em escorregar de volta ao estágio 2 ou ao estágio 3. É simplesmente o que acontece em nossa vida em certos momentos. E se nos mantemos em Jesus, nós crescemos novamente aos outros estágios. Na verdade, o estágio 5 é difícil para você perceber em si mesmo. Outros verão em você antes que você veja. Quais são esses estágios? Bem, o primeiro estágio é o estágio da observação. Quando João Batista disse, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", 2 dos discípulos, possivelmente João e André, deixam João e seguem Jesus. E Jesus disse, "O que querem?" E eles perguntaram, "Onde você vive?" E ele responde, "Venha e veja." Nós vemos isso em João capítulo 1. Vemos também em Hebreus 12, versos 1 a 3, onde ele diz, "Vendo que somos rodeados por grandes nuvens de testemunhas, corramos com perseverança a corrida diante de nós e fitemos os olhos em Jesus." Esse primeiro passo, ou melhor, estágio e não passo, é simplesmente olhar para Jesus constantemente. Olhar e observá-lo. O segundo estágio do discipulado é o de seguir. Seguir Jesus. Mas antes de falarmos nisso, me deixe sugerir algumas dicas para ajudá-lo a observar Jesus. Olhar para Jesus. O primeiro é ler a Bíblia. É onde tudo começa. Esse é o principal, a Bíblia. E nela encontrar Jesus. Quando alguém quer começar um discipulado, eu encorajo a ir aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao seu evangelho favorito. E leia os últimos 3 a 5 capítulos, 3 de Mateus, Marcos, Lucas e 5 de João, a história do Calvário. Leia umas 3 vezes, pedindo para Deus ajudar a encontrá-lo de maneira profunda. E então, recomece do primeiro capítulo dos evangelhos e leia novamente, se perguntando como isso me ajuda a conhecer e andar com Deus, o que isso me diz sobre Deus e eu. Olhe para Jesus, fixe seus olhos nele, use sua mente, imagine estar lá nas histórias da Bíblia e medite nas histórias de Jesus. Essa é a segunda maneira, ler a Bíblia, estudar e meditar. A terceira maneira é estudar a vida de Jesus para entender o amor de Deus. A quarta maneira é procurar a obra de Deus ao nosso redor. E uma quinta maneira é procurar as teofanias de Deus na Bíblia. O que queremos dizer com teofanias? Essa palavra é diferente. Aquelas vezes que Deus aparece como homem nas Escrituras. Onde Abraão tem a visita de Cristo e 2 anjos. Onde Deus fala com alguém, ou a experiência de Gideão com Deus, isso é teofania. Em outras palavras, através da Bíblia, procure por Jesus. O segundo estágio do discipulado é o estágio de seguir.
Em João 1, verso 43 e Marcos 1,17, ou em várias histórias, onde Jesus vai àqueles a quem escolheu para discípulos, ele simplesmente os convida: vem e segue-me. Outras coisas aconteceram. André foi a Pedro e disse: deixe-me lhe contar sobre Messias com quem me encontrei, a quem eu encontrei. Mas Jesus é aquele que faz o convite para seguir. Então seguir significa tentar seguir Jesus em todas as partes da vida. Esse é um estágio importante. Jesus os convidou àquele estágio e disse: vem, segue-me, eu os farei pescadores de homens. Há algumas coisas que nos ajudarão a seguir Jesus. Diariamente, aceitar o presente da salvação é nossa realidade. Diariamente, acreditar que Cristo morreu por nós e nos ama. Diariamente, submeter nossa vontade a Jesus como nosso Senhor. Escolher seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Escolher obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos convence. Quando dizemos do que o Espírito Santo nos convença, nós faremos, confiando que Deus nos guiará. Escolher agir dependendo do Espírito Santo em nossas vidas. Isso tudo é parte da escolha de seguir. O terceiro estágio é o estágio de aprender a acreditar que Deus quer que estejamos com Ele. Mas antes de ir para esse estágio, deixe-me falar um pouco mais. Na realidade, vamos falar dele no próximo vídeo. Então vamos falar um pouco mais sobre olhar para Jesus, observá-lo e segui-lo. Você não pode seguir duas pessoas. Você não pode seguir duas coisas. Você tem que tomar uma decisão. Quem será o foco de sua vida? Quem você irá observar? E quem você irá seguir? Se não será Jesus, quem será? Porque alguma coisa terá sua atenção.